Cantando hoje, toda, hein? Bom dia, Natália. Bom dia. Cadê o povo? Só nós dois? Tem mais duas. Ah, tá, elas vão entrar ainda, né? Ô, Natália, você sabe quem que vai entrar ainda? Já entraram, tá? A Kellen e a Já tá Tainara. aí. Fecharam. Meninas, hoje eu quero falar com vocês sobre ácidos nucleicos. E aí, para nós começarmos o assunto de ácidos nucleicos, eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo que mostra como ocorre a reprodução do HIV dentro do corpo da gente. Todo mundo vendo o vídeo? Sim. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4-positive T lymphocyte. Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and co-receptors, such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of two glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in GP120.
This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes. The viral nucleocapsid enters the host cell and breaks open, releasing 2 viral RNA strands and 3 essential replication enzymes: integrase, protease, and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has 2 catalytic domains: the ribonuclease H active site and the polymerase active site. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix. Ribonuclease H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Now, integrase goes into action. It cleaves a dinucleotide from each 3' end of the DNA, creating 2 sticky ends. Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates its integration into the host cell genome. The host cell genome now contains the genetic information of HIV. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. The viral messenger RNA migrates into the cytoplasm, where building blocks for a new virus are synthesized. Some of them have to be processed by the viral protease. Protease cleaves longer proteins into smaller core proteins. This step is crucial to create an infectious virus. 2 viral RNA strands and the replication enzymes then come together and core proteins assemble around them, forming the capsid. This immature viral particle leaves the cell, acquiring a new envelope of host and viral proteins. The virus matures and becomes ready to infect other cells. HIV replicates billions of times per day, destroying the host's immune cells and eventually causing disease progression. Drugs which interfere with the key steps of viral replication can stop this fatal process. Entry into the host cell can be blocked by fusion inhibitors, for example. Inhibition of reverse transcriptase by nucleoside inhibitors or by non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors is part of standard antiretroviral regimens. The action of integrase can be blocked. Protease inhibitors are also part of standard antiretroviral therapy. Each blocked step in viral replication is a step towards better control of HIV disease. Ótimo. Meninas, vocês conseguiram entender esse vídeo? Meninas? Meninas? Que o vírus do HIV, ele entra nos glóbulos brancos e se reproduz lá e depois vai para tudo. Ele silencia os glóbulos brancos. Beleza. Agora, hoje, o assunto da aula, ela não seria o HIV em si. Não é o HIV que me interessa. O que esse vídeo estava me interessando? Vocês viram como que funcionava a replicação de...
Ai. Aqui vai. Todo mundo viu ele de novo? HIV replication. The Tá todo mundo vendo? Sim? Pessoal, dá um oi aí. Sim. Olha só, a parte que hoje me interessa, que a gente não vai falar do HIV especificamente. A parte que me interessa é da replicação do material genético, que entra aqui, ó. Que é o que nós vamos falar hoje, ó. Nesse pedaço. Ó. Esse aqui é o material do vírus, claro. Aqui a gente tem o ribossomo, o RNA ribossômico. Aí, olha o que a gente tem que entender hoje. Aqui eu tenho o RNA ribossômico, né? O nosso básico. Aqui eu tenho o RNA mensageiro, que é a fitinha vermelha. E esse que está chegando seria o RNA transportador. Então, o corpo ele possui 3 tipos de RNA. O mensageiro, o transportador e o ribossômico. E aí, aqui nesse esqueminha, eu consigo visualizar os 3. Tá vendo? Qual é a função do RNA ribossômico, esse feijãozinho do meio? Ele seria como se fosse a fábrica da célula. Né? Ele que fabrica. O vermelhinho, o RNA mensageiro, ele traz do DNA a codificação dos nucleotídeos. E o azulzinho aqui em cima, que é o transportador, vai lá no complexo golgiense e traz nucleotídeos pares. Né? E aqui, ó, nós estamos vendo outro RNA mensageiro, só que ele só está botando de azul no sentido para mostrar que agora é do vírus. O processo está acontecendo de novo. Ó. No caso do HIV, ele está mostrando que agora está sendo produzido DNA viral. Ó. Por isso que é azul, ele só está mudando a cor para simbolizar isso. Mas o processo que eu preciso que vocês entendam é dos 3 RNAs, o mensageiro, o transportador e o ribossômico. É isso aqui que a gente vai precisar entender hoje. Aí, ó, nós vamos falar um pouco dessa helicase, que é essa enzima que corta, tá vendo? Helicase, o nome dela. Aí esse DNA cortado, ele vai ser incorporado ao DNA celular. Ele vai ser ligado ao DNA celular pela polimerase, que é essa rosquinha aqui, ó. Tá vendo? DNA polimerase. Mas aí do resto, ele vai falar do HIV, que é o que a gente vai falar hoje. Não é meu foco. Tá? Eu só queria mostrar a replicação do material genético para vocês. Replicação de material genético. Tem alguma coisa no chat? Tá? Então, ó, hoje nós vamos falar dos ácidos nucleicos. Lembra que bioquímica, que a gente está estudando, Bio 1, são os compostos químicos que formam a vida. Esses compostos são divididos em inorgânicos, água e sais minerais, orgânicos. Aí entra a vitamina, os açúcares, os lipídios, as proteínas que nós falamos semana passada, e agora entra os ácidos nucleicos. É o último assunto de bioquímica para a gente fechar isso. Beleza? Os ácidos nucleicos são macromoléculas formadas pela união de menores moléculas denominadas nucleotídeos. Então, se nós formos dar uma olhada nos 2 ácidos nucleicos, tanto no DNA quanto no RNA, eles vão ser formados de nucleotídeos.
Esse slide, o que eu preciso que vocês entendam da visualização? Que é aquela coisa mais básica do assunto. O DNA é formado de fita dupla e o RNA é uma fita simples. Observa que o DNA, ó, são duas fitas, ligadas por ponte de hidrogênio. Já o RNA é uma fita única. Só isso. A enorme variação na sequência de nucleotídeos promove uma grande diversidade entre as espécies. E isso favorece a evolução humana, óbvio. Né? Hoje, volta aqui um pouquinho. Hoje, inclusive, tem duas coisas que são discutidas quando a gente fala em ácidos nucleicos. Não sei aí quem de vocês já acompanhou. A primeira é a chamada cura quântica. Que quando você tem alguma doença causada pelo desenvolvimento social, estresse, depressão, ansiedade, algo do gênero, você pode ser curado através de tratamentos energéticos. Aí você pode ir atrás de um coaching, você pode ir atrás de um reiki, você pode ir atrás do xamanismo. Alguma coisa de energia que vai te curar. Alguém já ouviu alguma coisa disso aqui? Alguém? Sério, Daniel? Xamanismo, ele é ligado à cultura indígena. Tem uma galera indo para tribos indígenas, tomando o santo daime, essa coisa toda. Coach é o que está mais na moda, né? E reiki é aplicação de energia com a mão, enfim, cura quântica. E a segunda coisa que está sendo falada muito é a recombinação de DNA. Essa aqui é a mais perigosa. Porque a recombinação de DNA, eles estão querendo pegar sequências de nucleotídeo que causam alguma deformidade genética e alterar isso. Seria o projeto Genoma, basicamente. A gente já até discutiu lá em genética um pouco. Seria o projeto Genoma, basicamente, quando você quer mudar, recombinar o DNA de uma pessoa. Que aí você já não mexe com características adquiridas na sociedade da cura quântica. Você já mexe com doenças genéticas. Síndrome de Down, Parkinson, Alzheimer. E aí segue. Você poder alterar isso na pessoa. Anthony, cadê você? Nunca ouviu, não? Falar sobre isso? Eu tava fazendo uma pergunta no chat, mas eu mando depois. Fala de áudio, que eu não consigo ficar vendo o chat, às vezes não. Tá, mas pode seguir. Não, deixa eu fazer. Na verdade, eu tava perguntando se, numa prova, como eu vou fazer prova discursiva, se perguntasse a diferença entre DNA e RNA, e se eu colocasse pela característica da fita, tipo fita simples e fita dupla, o corretor poderia, tipo, meio que tirar ponto por existir RNA de fita dupla e DNA de fita simples também? De 0 a 10, ele te daria 2,5, 3. Porque, na verdade, a diferença entre os dois, eu vou falar daqui a pouco para vocês, é um oxigênio. Você tem que falar bioquimicamente do oxigênio. Também os nucleotídeos também seria... Da uracila para timina seria outra coisa. Mas você entende que você só falar de fita única e fita dupla é muito quinta série? Muito... Não, entendo. É que eu tava falando, tipo assim, fazer uma resposta e colocar isso. Ou isso Não, passaria sim, é batido? porque a gente vai por etapas. Isso tá certo, você tem que falar da diferença da uracila para a timina, só que a questão maior é o oxigênio, que eu vou falar daqui a pouco, a diferença do DNA para o RNA. É um oxigênio. Isso é a coisa mais profunda. Essa eu não sabia. Então, calma que eu chego lá. Aí, meninos, ó, quando nós formos olhar o nucleotídeo, elas são moléculas formadas por uma pentose, um fosfato e uma base nitrogenada. Esse fosfato não tem muito o que falar dele. É um fosfato. Ele não tem... Dos três é o menos importante aqui. Tanto é que quando
a gente junta só a base nitrogenada com a pentose, tem até o nome, ó, nucleosídeo. Porque os dois são os mais importantes. Passa a ser nucleotídeo quando tem o fosfato. Mas o fosfato aqui não é tanto. O nucleotídeo tem esse fosfato, beleza, e tem uma pentose. Como eu já estava adiantando para o Anthony, pentose, vocês já sabem que é um açúcar. Monossacarídeo. A diferença entre DNA e RNA, vocês vão ver que dá na pentose, inicialmente. Depois se dá nas bases nitrogenadas. Okay? Existem fenóis, bases púricas e pirimídicas. Algumas pentoses, elas vão ser ligadas a ligações de hidrogênio, outras vão formar um álcool, um oxigênio a mais. Mas eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Vocês vão ver que essa pentose ela é fundamental para dar início à diferenciação entre DNA e RNA. Okay? E a base nitrogenada, que existem 5 totais que nós vamos ver, ela é importante porque ela tem 2 segmentos, onde o primeiro segmento se liga à pentose, e o segundo segmento é onde vai se dar a ponte de hidrogênio. É nesse segmento que você vai ligar a outro nucleotídeo. Ok? Por isso que ele tem 2. Então, ó, o nucleotídeo, se nós formos analisar bioquimicamente, é uma base nitrogenada, que são 5 no total, uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e um fosfato. Bem simples. Base nitrogenada, um açúcar e um fosfato. Aí aqui, ó, estão os 5 ácidos nucleicos que eu falei para vocês. No total, são só 5. Ó. Adenina, guanina, citosina, a timina e a uracila. Eu preciso gravar a fórmula dos ácidos nucleicos? Claro que não, você não tem que gravar isso. Essas formulinhas deles. Tá? Esses ácidos nucleicos, de forma geral, eu só preciso que vocês saibam 2 coisas. Esses últimos aqui, ó, a timina e a uracila, você vai precisar lembrar delas por quê? Nós já sabemos que tem aquela questão que a citosina liga com a guanina. Não é isso? E a adenina liga com a timina. Gal, Costa, A, terrível. Né? Gal, Costa, A, terrível. Tem várias frasezinhas para essa bobeira aqui. Só que qual é a questão? Isso aqui só ocorre no DNA. Já no RNA, vai ter uma mudança. A adenina se liga com a uracila. Então, o que vai acontecer com essas duas? A timina ela é exclusiva do DNA. E a timina só vai ter na base de DNA. E a uracila só vai ter na base de RNA. É a única diferenciação, porque as outras 3 vão ter em todas as fitas. Agora, a timina só no DNA e a uracila só no RNA. Ok? U só tem no RNA e E só tem no DNA. E a outra coisa que eu preciso que vocês observem nos nucleotídeos é que elas são divididas em bases púricas e pirimídicas. Observa que sempre uma púrica liga com uma pirimídica. Uma púrica com uma pirimídica. Bioquimicamente falando, uma púrica ela tem 2 anéis. Ó. Uma pirimídica ela só tem um anel, um fenolzinho. Pirimídicas, um fenol. Púricas, 2. E o que acontece? Ó, a adenina ou vai ligar com a timina ou com a uracila. E a guanina sempre liga com a citosina. Não é uma coisa que você precisa se matar. Que tipo assim, a púrica liga com a pirimídica. Porque na prática é isso aqui mesmo. C com G, A com T. Ok? A adenina com uma dessas duas e a guanina com aquela de lá. Então a ligação nunca é púrica ou pirimídica, pirimídica. É púrica, pirimídica. Tá? Mas se você espremer isso aqui tudo, o que é importante que você saiba é isso aqui só. Que o C liga com G e o A com T no DNA e o A com U no RNA. Só. Isso é importante para o Enem. Querem perguntar? Tá tranquilo?
Aí aqui, ó, o que eu estava falando para vocês ali no início. Se nós formos avançar, adentrar nas pentoses, açúcar que forma o ácido nucleico, o que vai acontecer? Se eu for ver a desoxirribose e a ribose, o que vai acontecer? A ribose, ela tem esse oxigênio a mais entre, ó. Observa a fórmula das duas. Aqui eu tenho DNA, aqui eu tenho RNA. Se você for observar a fórmula química das duas, do açúcar, a única diferença é que eu tenho hidrocarboneto e aqui eu tenho um álcool, organicamente falando. É um hidrocarboneto para um álcool, tá vendo? Então a diferença é um oxigênio. Tanto é que, olha o nome, o RNA é ácido ribonucleico. Esse é o ácido desoxi. Então, se você vir aqui, ó, ele tem o ribose também, é o açúcar, né? O que significa o termo desoxi? Ele desoxigenou. O nome do DNA já vem disso. Ele desoxigenou. O DNA tem um oxigênio a menos. Ele desoxigenou o açúcar. Por isso que o nome é desoxirribose. O nome vem daí, de um oxigênio a menos. É esse carinha aqui que a ribose tem, ó. Aí o oxigênio é um a menos. Ele desoxigenou a ribose, o açúcar. Tranquilo? O DNA está presente no corpo. Nós já sabemos, lá na genética, que se eu pegar o núcleo de uma célula, eu vou pegar o cromossomo, e se eu esticar o cromossomo, eu vou achar o DNA. E o DNA agora tem os nucleotídeos. Então, aí, para nós, ele é bem tranquilo. Né? Bem tranquilinho. Já sei que as bases nitrogenadas já se ligam uma com a outra, sempre naquela sequência do C com G e do A com T, né? Gal, Costa, A, terrível. Sempre nessa sequência, lembrando que o que liga uma base nitrogenada à outra é o hidrogênio, então uma ponte de hidrogênio. Ok? Então sempre vai ser uma com a outra nesse sentido. E aí, o que acontece? A última vez que caiu uma questão dessa no Enem, olha o que ela me inventou. Chargaff é um matemático que ele fez uma lógica bem simples. Que o Xande ia falar bem assim, poxa, essa até eu faria, né? Não precisa ser muito cientista para isso. Que é o seguinte, olha o que Chargaff fez. Já que A só liga com T e C só liga com G, ele fez uma proporção que é o seguinte. Se eu dividir A por T, vai ter que dar 1. C por G, vai ter que dar 1. Edinho, não entendi. Mais ou menos assim. Eu falar para vocês que no fragmento de DNA eu tenho 50 adeninas. 50 adeninas. Quantas timinas eu vou ter que ter? Quantos nucleotídeos timinas? Aqui tem 50, A só liga com T. Aqui tem 50, quanto que vai ter que ter aqui? 50. 50. Na mesma quantidade. Então, A dividido por T significa o quê? 50 dividido por 50 vai ter que dar 1 inteiro. E se eu falar para vocês que tem 82 citosinas, quantas guaninas esse cara vai ter? 82. Ou seja, se eu dividir guanina por citosina, vai ter que dar 1 inteiro. Só que no Enem, geralmente, ele está dando porcentagens. Tipo assim, se eu falar que 20% é de A liga com T. Se 20% é de A, quantos por cento vão ser de T? 20. Quantos por cento vão ser de G e C? 20, ó. A mais T dão 40%. 20 de cada. Se o total é 100%, sobra 60%. 60% vai ser para quem? C mais G. Se é 60% C mais G, cada uma vale 30.
Por isso que no Enem ele está dando porcentagem, porque ele pode dar porcentagem só de um. Aí você vai ter que reduzir a porcentagem dos outros. Vamos ver se vocês manjaram isso. Ó, exemplo 1. Se eu falar para vocês que eu tenho 15% de timina, quantos por cento eu vou ter de adenina, citosina e guanina no meu DNA? E vocês, rapidinho. Tabela, 35% de quê? Eu preciso dos 4 nucleotídeos feitos. Ó, se 15% é de T, lembra que A liga com T e C liga com G. Então, ó, se 15% é de T, quanto que vai ser de A? 15%. 15 mais 15 dá 30. Menos 100, 70. Dividido por 2. Ah, entendi o que quer dizer, Isabela. 35% para cada uma dessas. 35% para cada uma dessas. Tem gente que tem facilidade em matemática que prefere fazer o seguinte, ó. A liga com T, C com G, beleza. Então você entende que A, vamos ver se vocês vão entender isso aqui, ó. A e T, eles têm que dar 50%. Desculpa. A e T, você não tem como saber quantos por cento ele vai dar, porque é o que ele está dando aqui. No caso do número 1, como é 15%, A com T vai dar 30%. Só que você está vendo que em cada exemplo foi uma quantidade diferente. Então, A e T, você não tem como saber a porcentagem. Vai depender do exercício. Agora, A e C tem que dar 50%. Como T e G, tem que dar 50%. É porque é verdade. Independente do exercício. Se eu falo para você, tem gente que faz assim, que acha mais fácil. Ó, se eu falo para você que 15% é de timina, de cara, o A eu sei que é igual ao T, 15, óbvio. Quanto que vai ser o C? Se aqui é 15 para 50%, 35, porque tem que ser metade. Entenderam? Tipo 3. Ó, tipo 3. Quem é que liga com A? É o T. Então, se aqui é 35, quanto que vai ser o T? 35. Né? Porque o A liga com T, ponto. Quanto que é o C? Ó, para 50%, se aqui é 35, C tem que ser quanto? 15. E o G também, né? Porque C e G são igual. Você está vendo que fica mais rápido fazer assim às vezes. Ou quem não entendeu o que eu fiz aqui, faz o método tradicional. Se 35% é de A, vai lá, ó, 35 mais 35 vai dar 70. Menos 100, que é o total, dá 30. Aí você divide por 2, que vai dar 15. Tá vendo? Tá do mesmo jeito. Faz o 2 e o 4 aí vocês rapidinho. Boa, Isabela. Isso aí. Faz o 2 e o 4 vocês aí rapidinho.
Fizeram 2. Se 25% é de C, quanto que vai ser de G? 25. De A e de T. Então é isso, né? Matematicamente, isso era simples. Faz o 4 aí, Happy Wood. Meninos, se 8% é de G, quanto que vai ser de C? 8. Um liga com o outro. Fato. Quanto que vai ser de A? 8 para 50, 42. De D, 42. Dúvidas sobre isso? Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Tranquilo? Vamos lá. O DNA, como nós já sabemos, ele tem a fita dupla. Watson e Crick, lá em 53, já criaram essa estrutura dele. Ok? Quando o DNA ele vai se duplicar, nós chamamos esse processo de semiconservativo, que é quando um DNA forma 2 outros DNAs. Tá? Se você for observar o processo, como nós vamos falar lá no vídeo do DNA, por isso que eu pedi para vocês olharem aquele vídeo do HIV, porque lá ele mostra como o DNA ele é produzido. Lembra que entra o RNA mensageiro dentro do ribossomo, e aí vem o transportador e só encaixa e vai fazendo as fitas complementares. Okay? Uma coisa interessante é o seguinte, como o processo ele é semi-conservativo, ele não é 100% eficiente, o DNA ele vai se alterando. Em média, 96% dele é idêntico. O resto, ele vai podendo sofrer alteração. Tá? Ele vai podendo sofrer alteração. Há uma experiência que Crick fez. Ele pegou um DNA com nitrogênio 14, pegou bactérias, botou dentro de um líquido com nitrogênio 14. E aí ele teve DNA de nitrogênio 14. Óbvio. Quando as bactérias foram se reproduzindo, ele observou que tinha bactéria com DNA 14 e 15. Mas de onde que saiu 15? Ele mudou o nitrogênio do líquido. Ele botou 15. Observa que antes era 14. Todo mundo tinha DNA 14. Quando essas bactérias agora foram colocadas no nitrogênio 15, você passou a ter os 2 DNAs, 14 e 15. Então, observa que por isso que é semi-conservativo. Ela não é perfeita. Existe falha aqui no processo. Existem falhas aí. Quando ele manteve no 15 o líquido, e as bactérias continuaram se reproduzindo, você teve bactérias só 15, né? Claro que o líquido era 15, elas se perpetuaram. Você ainda teve DNA 14 e 15, que ficaram igual os pais. Com isso, ele provou que não é 100% eficiente o processo. Se você alterar o meio, o DNA se altera, ele pode ficar misto, ou ele pode ficar diferente. Ó. Aqui, por exemplo, eu passo a ter 2 bactérias. Você passa a ter 2 bactérias, que para o processo evolutivo é muito bom. Para o processo evolutivo é muito bom. Aqui tudo a gente já falou.
Ok? Aqui está os 3 RNAs, o transportador, o ribossômico e o mensageiro. Como vocês já observaram o videozinho lá do HIV, fica bem fácil de você identificar aí esses 3, né? As estruturas deles, a funcionalidade. Eu só preciso que vocês lembrem na prática, como eu já disse, que existem os 3 RNAs. Não existe um só. E aqui, ó, tem uma comparação entre os dois. Quem gosta de anotar ou tirar foto, pega esse quadrinho aí que ele é importante pra gente. O DNA, fita dupla, o RNA, fita simples. Quando a gente fala em base nitrogenada, observa que a diferença vai ser só entre T e U. O resto é tudo igual. O açúcar, isso é uma desoxirribose, porque ele desoxigenou, a gente já sabe isso, porque o açúcar dos dois é uma ribose. A localização, é interessante vocês lembrarem que os dois são encontrados no núcleo mitocôndrico e cloroplasto. Os dois. E lembra que mitocôndria e cloroplasto, eles entram aqui na endossimbiose. Lembra que os dois são bactérias. Já falamos lá em genética. O DNA e o RNA deles é próprio. Os dois são bactérias endossimbióticas. Agora, o RNA, além de estar neles, eu também tenho no ribossomo e no hialoplasma. Lembra que o RNA ribossômico está no hialoplasma celular, coisa que o DNA não possui. Ok? Então, ainda tem essa diferenciação. Tranquilo? Esse quadrinho. Meninos, dúvidas e perguntas sobre os dois? Dúvidas e perguntas sobre os dois? Tranquilo? Aqui alguém perguntou no chat. Marimbondo, Anthony. Repite qual parte? Que? Qual parte que você quer que eu repita? Não, entendi. Era só duplicação. Eu vi a imagem. Eu entendi. Ah, tá. Mas eu vou falar da síntese ainda, porque eu não juntei ainda os nucleotídeos para formar os aminoácidos. Isso eu vou falar mais específico com a tabelinha. Meninos, amanhã, sexta-feira, eu vou começar a falar com vocês sobre metabolismo energético. Ok? Por hoje seria isso. Bom estudo para vocês. Até amanhã.